A nossa aula hoje vai ser de geografia bíblica. Óbvio que a gente vai passar um geral, né? Então, se a gente fosse pensar na geografia do Brasil, a gente vai ter noções de onde ficam as coisas, região sul, sudeste, nordeste, praia, né? Lá embaixo Paraná, Amazonas, São Paulo, Rio. Não vamos entrar em detalhes pequenos, porque aí já é difícil Brasil, né? E quando a gente fala geografia, irmãos, não é só mapa, tá? A gente vai trabalhar com mapa, mas a gente, em alguns aspectos, vai falar algumas outras coisinhas a mais, tá bom? Então, eu vou tentar usar esse negocinho aqui, vamos ver se vai dar certo hoje. Deu. Antes da gente falar, inicialmente, eu só queria trazer um conceito, sabe, irmãos? A gente sempre ouve falar assim, do Oriente, do Ocidente, e a gente sempre tem a ideia, né? Aqui você tem o meridiano de Greenwich, que daqui para cá é Oriente, daqui para cá é Ocidente. Sim, mas se a gente for falar de forma política, econômica, não é assim. Se fosse assim, a Europa estaria no Ocidente, no Oriente. Não, a Europa é ocidental. Então, quando a gente vai falar agora de Oriente, a gente está mais ou menos indicando que seria essa parte para cá, tá? Ásia, Oriente Médio, tá bom? Só para a gente ter uma noção. Por isso que a gente vai usar muito o termo Oriente Próximo. Por quê? Aqui onde ficaria o Japão, se a gente parar para pensar que o centro é a Europa, no mapa, o Japão fica mais longe do que essa região aqui, que é a região na qual está o lugar que nós vamos mais viajar hoje. Então, por isso que essa região aqui é chamada de Oriente Próximo. Ela está dentro do Oriente, mas ela é mais próximo do centro chamado do mundo, que é a Europa. Enquanto que o Japão, que é o país do sol nascente, o Oriente, está longe. Ok? Isso dito, vamos lá. O mapa mundo, o nosso glorioso Brasil, e essa aqui é a região em que nós vamos hoje nos ater. Nós vamos trabalhar nesse local, que é o Oriente Próximo. Então, guardem bem a posição no mundo onde a gente vai estar. Tá? Aqui em cima, ó, é um país que a gente tem falado muito, a Rússia. Estados Unidos, aqui nesse pontinho está a Flórida, tem a Disney. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui. Aqui tem os continentes americano, Europa, Ásia, África, e a gente está aqui no miolo. Esse é o lugar que nós vamos viajar, ok? Então, estamos posicionados no mundo onde nós estamos. Se nós pegarmos aquele lugar que nós vimos e a gente for aumentar e ver o que é isso hoje, a gente vai ver que tem Irã, Iraque, lugares bem tranquilos, altamente calmos para viajar, mulheres podem ir lá à vontade de bermuda. Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Omã e Egito. Se os irmãos lembrarem bem, aquele pedacinho do mapa mundi, eu aumentei bastante e deu isso. Kuwait aqui está Catar, Unidade Abu Dhabi, tá? Isso é hoje, como é aquela região hoje dividida. E aquela região, tá? A gente vai, então, levar um pouco para os tempos antigos. Não vamos falar, por enquanto, de Iraque, nem nada. Então, o que nós temos? Lembra? Egito, o Irã estaria para cá, Iraque. Mas tem uma região muito importante, que está aqui, ó. Vocês verem dois rios, Rio Eufrates e Rio Tigre. E aqui a gente começa a nossa aula. Se nós formos olhar lá em Gênesis, na descrição daquilo que é o local onde o Jardim do Éden estava, lá fala que ele tinha 4 rios. Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Pisson e Rio Gion. Tudo isso está na apostila. O Rio Gion e o Rio Pisson sumiram, não existe.
A gente conhece apenas Eufrates e Tigre. E provavelmente, daquela época para agora, alguma coisa mudou. É normal. Mas a gente sabe que fica por aqui. Então, irmãos, a gente supõe, eu não posso afirmar que aqui, mas a gente supõe, por essa questão, que aqui era a casa de Adão e Eva. Tá? A gente supõe que essa região, por aqui, é onde foi feito o Éden e o Jardim do Éden. Por quê? Por causa que a Bíblia fala dos rios. Dos 4 rios, e dentro desses 4 rios a gente tem 2. É lógico que a gente vai perceber que essa é uma região que realmente, daí brotou muita coisa. Então faz sentido, aí se é uma região passível de ser onde Deus criou o Éden. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, já nesse mapa, antecipar, tem uma cidadezinha aqui chamada Nínive. Muito conhecida Nínive, né? A gente tem uma história bíblica muito conhecida. Guarda bem aqui, Nínive, tá? A Bíblia fala bem claramente, né, de um homem que era para ir lá pregar, não foi, e acabou desobedecendo, e Deus deu um jeitinho de criar um transporte para ele de primeira classe através de um grande peixe, né? Então, está aqui, Nínive. Nós já falamos sobre aonde provavelmente foi o Éden. Eu quero falar de um outro assunto, que é onde provavelmente está a arca. A arca de Noé. Provavelmente a Bíblia fala, e aí eu queria só dizer, por que provavelmente? Porque a Bíblia diz assim, e no 17º dia do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Está na apostila esse texto. Muito se diz, quando ele fala montanhas de Ararat, está aqui, ó, é uma montanha, o monte de Ararat, ou a região de Ararat. Tá? De qualquer forma, a gente suspeita que teve por aqui. Até agora ninguém encontrou nada. Tudo que se diz por aí é encontros, madeira, pedaço, não sei o que lá, mas nada que você pode falar. Encontraram a arca. Tá? Por que eu comecei com essas duas posições geográficas, Éden e a arca? Porque depois disso, né, veio o dilúvio. E com o dilúvio, irmãos, mudou muita coisa. Então, por isso que eu comecei a falar de suposições, porque de repente é um pouco para lá, um pouco para cá, mais para cá. Então, tudo que a gente fala de antes do dilúvio é difícil, inclusive, calcular tempo, é difícil calcular a exata localização. Se os irmãos verem na Bíblia, mas tem exatamente a descrição genealógica lá, em Gênesis. Fulano era filho de Ciclano, fulano era filho de Beltrano. Mas, no hebraico, não existe a palavra neto. Então, só existe a palavra filho, não tem bisneto. Então, muitas das vezes, quando se usa a palavra filho, não necessariamente é a primeira geração. Pode ser que aquele filho seja relacionado até com uma geração bem mais distante. Jesus, filho de Davi. Ué, Jesus é filho de Davi? Ou é de José e Maria? Ou por obra e graça do Espírito Santo? Mas é uma indicação. Por isso que a gente toma muito cuidado quando vai contar o tempo de Gênesis, porque você não pode ter certeza absoluta que é a geração seguinte. E a gente tem vários casos na Bíblia que fala que fulano era filho de ciclano e a gente sabe que pulou pai, avô, etc. e tal. Então, do acontecimento do dilúvio para trás, irmãos, é muito difícil a gente falar alguma coisa. Apesar de a gente ter essas informações, acaba sendo mais complicado. Então, eu quis começar com essa parte que é um pouquinho mais complicada, para a gente, então, partir para algo que seja um pouco mais concreto. Tá? Resolveu não funcionar. Passa o próximo, Marcio. Pode? Travou aí? Tá. Vamos lá. O mesmo local que a gente está sempre vendo. Tá? Aquele quadradinho que a gente pegou. Mesopotâmia, que é os rios Tigre e Eufrates. Essa região aqui chama Mesopotâmia. E se os irmãos lembrarem, lá na escola, né, existia uma palavra que o pessoal dizia que chamava crescente fértil, essa forma de meia-lua. Não sei se alguém lembra disso.
Por quê? Porque essa região é considerada uma das regiões aonde iniciou as civilizações. Tá? Hoje, a cidade mais antiga descoberta, alguém quer chutar? Não. Acho que vocês vão se surpreender. Josué cercou ela e as muralhas caíram. Jericó. Jericó hoje é considerada a cidade mais antiga, 10 mil anos, ok? Por quê? Jericó está aqui, ó, por aqui, tá? Então, essa região, você tem o Egito, uma grande civilização antiga, a Mesopotâmia, que nós vamos invadir nela, uma grande civilização antiga, e muitos falam que essa região é uma das grandes regiões que tiveram o início das civilizações. Hoje, eles não afirmam que só aí aconteceu, tá? É considerado que existe alguns lugares, mas esse é considerado um lugar principal do início da civilização, né? E quando a gente fala civilização, é formação de cidades, né? As pessoas deixam de ser nômades e param no lugar. E aí a gente vai entender por quê, né? Rio, para a gente poder fazer a plantação da comida, para poder criar os nossos animais, tomar banho, escovar o dente. Mas a água é importante. Então, a gente sempre vai ver que rios e água normalmente estão presentes em qualquer civilização início. E aqui é uma região chamada de crescente fértil por causa disso. A gente ouve falar do Nilo, mas olha aqui os dois rios Tigres e Eufrates. Então, aqui é considerado um lugar de início de civilização. E a Bíblia, ela concorda com isso, ou isso expõe a Bíblia. Porque se nós formos ler, o primeiro relato que a Bíblia fala de uma civilização, primeiro relato bíblico, ela conta a história de um homem chamado Nimrod, que era poderoso, dominava uma região muito grande, e o princípio do seu reino, a Bíblia fala, tem reino dele. Eram cidades como Babel, Uruk, Sinar. Aí você fala, nossa, que cidades que são essas? Está na apostila. São cidades, vou ver se eu consigo voltar. Travou de novo, Marcio. Aqui, ó. Uruk, Babilônia, que seria Babel. Então a gente começa a entender que realmente as coisas andavam por aqui mesmo, né? Próximo de um rio. E aí a gente fala de Babel. Uma coisa que vem à cabeça da gente, qual é? A Torre de Babel. Tá? Então, aqui o início das civilizações. Aqui está um ponto de interrogação, porque tem gente que não acredita, que discute, mas Erech é chamado de Uruk, Sinar, Babilônia. E Babel, irmãos, a torre chama Torre de Babel, porque a região em que foi escolhida e foi fundada a cidade para construir a torre chamava Babel. Tá? Não é que a torre é Babel, a torre da cidade de Babel. Tá? Palavra Babel, que remete futuramente a Babilônia. Então a gente já começa a ver como as coisas entrelaçam na nossa cabeça do que a gente já conhece. Tudo naquela região. Aqui, quando a gente fala que geografia não é só mapa, a gente tem que entender. Babilônia existe escombro, relatos que nós vamos ver, que na época, por exemplo, de Nabucodonosor, ou até antes, era costume do povo construir megatemplos. Não estou falando templo de Salomão, mas quando eu digo mega, era mega construções. E essas construções eram chamadas zigurates, que nós pensamos que sejam nada mais, nada menos do que continuação dos projetos da torre. Algo que representa. E, lembra, isso aqui é um zigurate de uma cidade chamada Ur. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é só um desenho mais ou menos, tá? Parece pequeno, mas deem uma olhada no tamanho dessa escada aqui, tá? Lá na região Ur, Babilônia, tudo lugar que provavelmente recebeu a história da Torre de Babel, tá? E aí, ó, aquela escada seria essa. Olha a diferença, aqui tem duas pessoas filmando, aquela escada seria essa.
Pressupõe-se que isso deva ter para lá de 100 metros de altura. Imagina que hoje construir um prédio de 100 metros de altura é difícil. E eles faziam isso na época, inclusive, que a gente pode contar 3.000 anos antes de Cristo. Então, a gente imagina que a construção da Torre de Babel gerou conhecimento e trouxe essa história que continuou para frente. A gente tem vários zigurates lá na região. Tá? Isso aqui é só para a gente entender o que seria uma torre e o porquê. Por quê? Isso eram templos. Tá? Lembra que eu falei para vocês que tem coisas que comprovam essa história de construir zigurates e tudo mais? Isso aqui é um desenho apenas, para a gente poder ver um pouco melhor de uma pedra que foi encontrada. Aí você fala, mas não dá para ver nada aí. Então vamos passar para frente. Essa é a pedra, realmente não dá para ver nada, mas se a gente for ver, tem aqui alguém, e aqui seria mais ou menos uma planta baixa de o que era um zigurate. Isso mostra que na Babilônia, realmente eles tinham o costume de construir essas coisas. E esse templo, provavelmente, é do tamanho ou maior do que aquele que nós vimos agora do zigurate de Ur. Então, para a gente entender que não é tão fora da casinha, nós pensarmos de uma torre, naquela época, ou até antes, alta, grande. A gente pensa que naquela época era tudo pequenininho, mas isso vem mostrar para a gente. Isso aqui, ó, é o que a gente tem mais próximo comprovado dessa história da Torre de Babel. Não estou dizendo que isso é a torre, não é, mas eu estou dizendo que essa é uma história que é passível de acontecer, porque depois faziam isso daquele tamanho que vocês viram. Tá? E Babel, aquela região ali, lá na Mesopotâmia, Babilônia. Então, provavelmente ali, então a gente já começa a ver nascimento das civilizações, a Bíblia fala de Nimrod, grandes construções, a Bíblia fala de Babel. Então a gente começa a entender que realmente aquela região é o início das civilizações. Tá? Inclusive, olha lá, Gênesis 11:31, você vai ouvir falar de algumas cidadezinhas. E aí tem uma aqui que chama Ur, uma das primeiras cidades dessa civilização. Essas três são as mais faladas. Ur, Uruk, Eridu. Ur, alguém lembra de algum nome bíblico que está relacionado com Ur? Abraão, Ur dos caldeus. Então era aqui provavelmente que Abraão estava. Não temos certeza se ele nasceu ali, provavelmente. E é uma região cheia de rios, né? Aqui. Rios esses que também inundavam. Diferente do Nilo que era programado, né? Ele inundava, voltava. Esses rios, eles inundavam porque vinha muita água lá de cima. Então eles não conseguiam até estipular que nem o Nilo, aquele negócio de inundou e volta. Por isso que, às vezes, algumas pessoas saíam dessa região e iam em outro lugar para fugir. Às vezes estavam localizados na cidade, numa região que inundava, e eles não tinham controle. Mas é essa região aqui que a gente tem o início da história de Israel. Porque foi daqui que saiu o patriarca Abraão. E se a gente for pensar que os muçulmanos também têm Abraão como patriarca, da mesma região. E essa região, quando iniciou a civilização, ela foi ocupada por povos que existiam e que vieram aqui e acabaram se estabelecendo, povos esses que a gente, de uma forma simples, nominou. Os sumérios, os primeiros, talvez, fundadores de Uruk, Urur. E qual é uma importância dos sumérios? São várias, mas uma delas, por exemplo, é que eles inventaram a escrita cuneiforme. Vocês estão vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma escrita cuneiforme. Eles pegavam um barro, pegavam um negocinho e ficava afundando assim. Hoje a gente faz brincadeira disso, né? Secava, estava aqui escrito. Não me perguntem, mas aqui tem substantivo, sujeito, predicado, na escrita deles, tá? A gente tem os amoritas,
foi dos amoritas que veio um grande nome chamado Hammurabi. Alguém se lembra de alguma coisa do Hammurabi? O Código de Hammurabi. Mas por que você está falando, João, do Código de Hammurabi? Porque todo mundo lembra que no Código de Hammurabi tem uma lei do talião, que significa olho por olho, dente por dente. Poxa, eu já vi isso na Bíblia em algum lugar. Então a gente começa a vincular a região. Também, nós tivemos os assírios. O Leno falou que o povo e o reino assírio era um reino violento, certo? E eu vou exemplificar aquilo que o Leno disse. Quando o rei Ezequias estava sendo ameaçado pelo rei Senaqueribe, um rei assírio, do Império Assírio, ele chegou assim para o rei Ezequias e falou, daqui um ano eu vou vir aqui. Faltava praticamente só Jerusalém para ele tomar, ele já tinha tomado outras cidades. E o rei Ezequias, assim como alguns outros reis da região, estavam querendo fazer algum acordo com o Egito para aumentar o exército. Aí o profeta Elias, isso está na apostila de vocês, o profeta Elias, ele, para mostrar, o profeta Isaías, desculpa, Isaías capítulo 20, do versículo 2 ao 5, para mostrar ao povo e ao rei que não deveria fazer essa aliança, porque se ele fizesse, eles cairiam na mão do rei assírio chamado Senaqueribe. E ele era tão violento, a Bíblia diz assim, eu vou ler. Nesta mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse, tira o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor, assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, a gente não sabe dizer se esse nu era completamente, tá? Ou apenas com partes mínimas, que já era algo totalmente fora do pensamento. Durante 3 anos, como sinal de advertência ao Egito e à Etiópia, outros 2 países, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com nádegas descobertas. O que Elias, andando assim, disse? Se vocês continuarem não confiando em Deus, querer fazer aliança com o Egito e a Etiópia, o fim de vocês vai ser o mesmo que vai ser o deles. Quando o rei chegar, vai levar vocês prisioneiros e vai estraçalhar vocês. Vai empalar vocês, que era o que eles faziam. Irmãos, quando o Leno falou que eles eram, talvez, o povo mais louco disso, nesse aspecto. Eles pegavam, matavam, jogavam de precipício. E aí você está falando do quê? Irmãos, tem, lá no palácio do rei Senaqueribe que foi achado, tem no muro, assim, enormes, mostrando isso, mostrando, inclusive, os que são espólios da guerra, prisioneiros, andando exatamente como fala aqui, nu com as nádegas de fora. Tem esculturas isso. Que rei que era um rei assírio chamado Senaqueribe, está na Bíblia, que era um rei assírio. E o que é interessante? Na Assíria, o Império Assírio foi aquele que fez cativo. Se os irmãos lembram, Israel foi dividido em 2 depois da monarquia. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi o primeiro a ser conquistado pelos assírios. Depois que conquistou o Reino do Norte, eles tentaram conquistar o Reino do Sul. Mas quando chegaram em Jerusalém, não conseguiram. Foram embora e desistiram. Porque não era eles que estava determinado por Deus que iria fazer isso. Como nós vamos aprender. E lembram da cidade de Nínive? Lá naquela cidadezinha de Nínive? Por incrível que pareça, irmãos, você olha e fala, Nínive está lá. Nesta cidade de Nínive, que até, eu anotei a data aqui, que eu sempre esqueço a data, 1849, ela não se conhecia onde ficava. Ninguém sabia onde ficava essa tal Nínive. É um mito, cidade mito, né? Assim como tanta coisa na Bíblia que não se encontra, é mito, mitológico, é Zeus. Mas ela foi encontrada.
E nela foi encontrado um palácio enorme de um outro rei assírio chamado Assurbanipal. E uma biblioteca enorme de Nínive, com mais de 20 mil tabletes. Era talvez nosso Google de hoje, ou a Biblioteca de Alexandria. E nesses tabletes foi encontrado um poema chamado Epopeia de Gilgamesh. Esse poema fala o quê? Um dilúvio mandado por um deus contra os moradores, com sobrevivente. Numa arca, lançaram passarinhos para ver se tinha voltado a baixar da água ou não. Um relato muito parecido com o relato bíblico. Eu gosto de dizer que a história bíblica, ou a história do mundo, ela foi passada oralmente. Pai contando para filho. Tanto que Enoque, lá no livro de Judas, diz coisas. Né? Enoque disse que o Senhor viria para fazer justiça. Como ele sabia que haveria isso? Provavelmente ele era o sétimo de Adão, ele foi ouvindo, e as histórias vão se passando. Assim como em toda civilização, no seu nascimento, tem uma história de um grande dilúvio, enchente. Por quê? Porque essa é uma informação que é passada. Então, olha bem, não é a Bíblia que copiou isso. A Bíblia trouxe a verdadeira história disso. Vocês entendem a diferença? Por isso que a Bíblia é a verdade. É Deus narrando a história real. Provavelmente, tanto eles quanto outros tiveram a mesma fonte que foi sendo diluída a história, mas a história verdadeira é a que a gente tem na Bíblia. Por isso que a gente tem relatos tão semelhantes numa região tão próxima. Tá? E um dos outros povos, os caldeus, e aí a gente conhece bem a história, né? Desses caldeus, foi deles que veio Nabucodonosor II, o grande império babilônico. Aí a gente conhece a história de Daniel, né? Porque, afinal de contas, eles sim levaram cativo o povo do Reino do Sul. Diferente da Síria, que pegou o Reino do Norte, trouxe gente, bagunçou, mandou para fora e acabou, não. Babilônia pegou e levaram eles para a Babilônia. Aí é a história de Daniel, a sarça ardente. Vocês lembram daquela estátua do Leno? Aquela estátua é falada em Daniel. Cabeça de ouro, né? Até que chega nos pés, que é uma mistura de barro e ferro. Ele não criou aquela estátua do nada. Tudo Daniel, tudo relacionado com um rei daquela região. Próximo, Márcio, acho que travou. Código de Hammurabi, dá para entender tudo, né? Isso daqui, irmãos, é maior do que eu, tá? É grande, uma pedra preta. Então, um pedacinho aqui, não sei o que está escrito. Isso aqui, irmãos, eu queria só destacar. Isso aqui a gente chama de tijolo de Nabucodonosor. Vocês percebem umas escritas? Isso aqui está no Brasil, em São Paulo. A história disso é interessante. Um engenheiro brasileiro foi construir prédios no Iraque, em 1970 e pouco, e pegou, achou lindo lá no meio da demolição, achou lindo um tijolo. E trouxe para cá e ficou com isso. Isso ficou, passou para um, passou para outro, até que caiu na mão de uma pessoa que conhece a história, acredita na história, trabalha com essas questões de arqueologia, e se intrigou, traduziu, falou, mas aqui está falando de Nabucodonosor e não sei o que lá, não sei o que lá, vamos ver o que é isso. Mandou para a USP, fez datação de carbono 14, procurou fazer tudo o que queria, e descobriu que isso aqui é um tijolo daquela época que vem com a inscrição Nabucodonosor. Existiu, no Brasil existe, ela está num museu guardada. Então, a gente começa a ver que a história da Bíblia não é, Márcio. Bom, nós falamos então que lá de Ur começou toda a história, né?
do povo através de Abraão. Então, nós já vimos aqui uns conhecimentos gerais para entender, porque agora nós vamos focar. Não sei se vocês conseguem ver em verde aqui, ó, né? Lembra, aquilo tudo é aquele lugar que nós vimos lá no começo, Oriente Próximo. Aqui está a Mesopotâmia com os rios Tigres e Eufrates. Aqui está Ur. E aí um dia Deus, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vou te mostrar para uma terra que eu vou te dar. Então a primeira coisa que Abraão faz, por causa que o pai chamou ele e a família dele, eles foram para uma cidade lá para cima, chamada Harã. E daqui para frente, Abraão seguiu a viagem sozinha, carregando consigo Ló. Então aqui realmente começa, vamos assim dizer, a história de Abraão. E ele vai então descer para a terra prometida. A gente sabe que tem um momento que ele vai para o Egito, porque estava com fome. É lá naquele momento que o faraó tenta alguma coisa com a esposa dele, né, com Sara. Aí não dá certo, Deus manda um castigo. Aí o faraó fala assim, pega um monte de coisa e vai embora daqui. Aí Abraão sai cheio de riquezas de lá, volta, até que ele fica ali parado. E ali a gente começa a história dos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó. Essa, então, é a viagem de Abraão entre a sua cidade até a terra prometida. Não só ele fez viagem, mas os patriarcas. E aí a gente pode ver aqui, em vermelho, Abraão. Isaac foi o que andou menos, ele ficou só aqui, ó, né, em roxinho aqui. Já Jacó, ele já andou mais, né? Ele foi até Harã, chegou a entrar no Egito, a gente vai ver, né? Mas sempre era essa região, tá? Que é a Terra Prometida. Isso aqui é um zoom daquele maior, não sei se vocês lembram. Chega um dia, fome na terra, Jacó estava lá vivendo, um dos seus filhos tinha sido vendido, ele não sabia que estava no Egito, era governador do Egito, José, mas fome na terra. E aí a gente conhece aquela história, ele manda uns filhos para o Egito, aí José reconhece, faz aquela questão com Benjamim, Judá se põe no lugar e tal, e fim da história, a família toda de Jacó vai para o Egito. Como ele era pai de José, o faraó dá a ele uma terra muito boa, chamada Gozém, próximo, aqui é o rio Nilo, próximo do fim do rio Nilo, onde você tem bastante água, e ali então Jacó e a sua família se instalam. E eu só queria deixar uma observação. Vocês lembram quando o Leno falou dos reis? Eles eram grandes coisas. O faraó era Deus para o Egito. Mas a Bíblia diz que Jacó, um simples criador para eles de animais, abençoou faraó. Aí vocês em casa façam uma meditação. Tá bem? Bom, o povo entrou lá, ficou lá um tempo, um bom tempo, de 70 pessoas mais ou menos que entraram lá, isso expandiu. E chegou um tempo, a Bíblia fala aqui, no tempo de Deus, ele ouvindo, resolveu pôr em prática o seu plano e tirar aquele, eu não vou chamar de povo em si, mas aquele conglomerado de pessoas grande que viviam lá em Israel, descendentes de Jacó, viviam lá no Egito, descendentes de Jacó. Então Deus falou assim, agora eu vou pegar esse e vou transformar num povo, porque para esse povo eu escolhi esse povo. E aí então nós temos a grande história do Êxodo. Né? A viagem do Êxodo, da saída do Egito
até a tão prometida terra. Viagem que demorou aí um bocado de tempo. Né? O Waze falhou e ficaram no deserto rodando. Perderam. Tá? Então, lembra da cidade de Gozém? Aqui. Tá? Então, era nessa região mais ou menos que o povo estava, e aí o povo saiu. O Mar Vermelho está aqui, mas não foi aqui que eles atravessaram, foi mais para cima, numa região chamada Mar de Juncos. Atravessaram o Mar Vermelho, aí você fala assim, por que eles não foram reto daqui para cá, se aqui tinha uma estrada maravilhosa? Por quê? Era um povo que sequer sabia brigar. Era servidão total. E aqui era a estrada famosa, e aqui eles iam encontrar com filisteus e outros tantos povos guerreadores. E a Bíblia fala que eles não seguiram esse caminho por causa disso. Deus falou, não, aqui não. É o mais rápido, mas a gente sabe que o Leno falou, a soberania de Deus. Deus sabia o que fazia, e durante esses 40 anos que eles ficaram no deserto, muita coisa aconteceu para nossa alegria. Atravessaram o Mar Vermelho, aí começaram a descer aqui. Essa região aqui é o deserto, desce. Tem uma paradinha aqui chamada Mara, negócio das águas, né? O povo com sede. Foram descendo mais, chegaram aqui num lugar chamado Monte Sinai, e aqui que Deus deu para Moisés as tábuas da lei e tudo mais. Aquela história que a gente conhece, o bezerro de ouro, tudo aquilo que a gente conhece, tá? Daqui eles começaram a subir. Só voltando, irmãos. Outro parênteses. Torá, a gente fala de lei de Deus, não é? A lei. Mas, se a gente for entender mesmo o significado da Torá, não é uma lei no sentido de te aprisionar, né? Punitiva. Era uma lei mais no ensino, no intuito de ensino. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deixei guardados os ensinamentos no teu coração. Ensino. Tá? Não apenas algo como punitivo. Nossa, mas era ensino. Deus está já começando a ensinar. E aí o povo vai subindo. Chega aqui, acontece aquela história dos espias, e aí depois vem a questão toda de não vai entrar na terra prometida uma parte, tudo aquilo, e eles ficam rodando pelo deserto até que Deus resolve liberar eles para subir. Tá? Eles contornam, param aqui tem um lugarzinho chamado Monte Nebo. Eu sei que está ruim de ver aqui, mas a gente vai num outro mapa, mas é só para os irmãos terem uma ideia. Saiu do Egito, fez essa curva, subiu, e aqui, Monte Nebo. Monte Nebo é onde Moisés olhou, viu, e Deus falou, pois muito bem, essa é a terra prometida, você não vai entrar. Morreu, o anjo brigou pelo corpo dele, Deus colocou o corpo de Moisés, escondeu, ninguém sabe onde está. Creio que um dia a gente verá Moisés lá no céu, em corpo glorificado. Tá? Bom, quando eles estiveram lá, vendo a terra prometida, que seria isso aqui, tá? O Monte Nebo está aqui, tá? Aqui estão os povos que eles teriam que conquistar. Tá? Vamos ver se vocês lembram da aula do Leno. Herodes era um edomita. Edom aqui, Tá? E aí, quando chegou aqui no Monte Nebo, Josué assumiu e vamos entrar. Aí ele entrou, conquistou para cima, para baixo, foi conquistando. E a gente conhece as histórias, né? Jericó, as 5 cidades, os reinos daqui, os reinos dali. Tem uma cidadezinha que Josué conquistou. Eu vou falar cidadezinhas, mas é uma cidade extremamente importante. Passa desapercebido, chama Hazor.
H-A-Z-O-R. Ela fica aqui para cima. Essa cidade era uma cidade central e grande de caminho de comércio. Ela ficava bem na encruzilhada de estradas comerciais. Grande essa cidade. E essa cidade, a Bíblia fala que Josué entrou e tocou fogo na cidade. Essa cidade é considerada hoje, tombada pelo Unesco, como patrimônio. Por quê? Ela está escavada e tem lugar que você vê assim, o barro todo queimado, se você for lá. E mais um monte de coisa. É muito grande ela. Aí a gente foram ver, era bem próximo da época de Josué. Está lá, dá para ver. Bom, voltamos ao mapa do, lembra, crescente fértil. Mesopotâmia, Egito, duas poderosas civilizações. Mas quando é poderosa, você imagina, o grande Egito, a grande Babilônia. E aonde foi Deus pôs a terra prometida de Israel? No meio, no caminho. É estrada para cá, é estrada para lá, é exército daqui querendo derrotar exército de lá, é exército daqui querendo derrotar aqui, mais cidades aqui. E Deus falou assim, essa é a terra prometida, no meio do tiroteio. Por que eu estou falando isso? Eu sei que é curso, mas a gente tem que dar uma pensada, né? Eu vou só dizer para os irmãos, se Deus te colocou em algum lugar, por mais que seja no meio de tiro cruzado, fica aí. Tá? Aqui, ó. Se Deus pôs, fica. É o teu lugar. Pode ter exército aqui, mas ele é com a gente. Então, isso é para a gente entender. E isso era para mostrar para o povo que Deus era com ele. Vocês vão brigar? Vão. Vocês estão me obedecendo? Vocês estão diante da minha presença? A vitória é certa. Cai muralha, sol para. Profeta vê visão, né, de carruagens espirituais e tudo mais. Não vai lutar. Estando com Deus, vitória garantida. Desobedeceu a Deus, e essa é a história que a gente ouve de Israel, né? Eles estão num período vencendo maravilhosamente, obedientes a Deus, tudo bom. Aí começa aquela, não, ok, vamos desobedecer, idolatria, vamos nos misturar com os povos. Aí vinha um juiz, depois veio um profeta, apontava, aí Deus dava aquela correção, perdia a guerra, era destruída, aí o povo, meu Deus, por quê? Porque vocês não estão obedecendo. Aí o povo se voltava para Deus, de novo, e essa é a história do povo, é assim, né? O povo ganhando, obedecendo a Deus, desobedecendo a Deus, perdendo. O povo ganhando, desobedecendo a Deus, perdendo. E isso a gente vai até o cativeiro da Babilônia. Pena que as imagens não estão tão boas. Eu tentei, irmãos. Depois que o povo entrou, vamos dividir as terras entre as tribos. Então está aqui, ó. Cada corzinha dessa é uma tribo. Vocês têm na apostila de vocês. Vocês estão vendo que aqui em cima termina aqui, mas se vocês olharem na apostila, tem um outro mapa que mostra que tem um pedacinho que está aqui que não está aqui. Um pedacinho da tribo de Dan que não está aqui. E por que não está aqui e está aqui? E aí eu queria ver com vocês duas coisas, duas questões. Primeiro, essa história. Por que tem diferença na tribo de Dan? Por que tem lugar que fala que está aqui, tem lugar que fala que está lá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma questão de matemática. Jacó teve 12 filhos. Mas um dos filhos de Jacó, chamado José, não tem tribo de José, ok? 12 menos 1, 11. Mas, no lugar de José, os irmãos lembram bem? Acho que foi o irmão Ambrósio que deu uma explicação sobre Jacó adotou os filhos de José, Efraim e Manassés, por isso são considerados filhos, né? Porque Jacó, antes de morrer, pegou. O irmão Ambrósio explicou. 11 mais 2. Quantas tribos entraram e foram divididas? 12. Mas eram 12 ou 13 tribos? Então vamos lá, exato? Tá. Então é isso daí.
12 tribos. Por quê? Nessa contagem das tribos, uma dessas tribos, chamada de Levi, depois os irmãos vão ler aqui, a Bíblia fala que assim, Deus tomou para si essa tribo, para que elas representassem os primogênitos das outras tribos. E a Bíblia fala assim, essa tribo é minha, e eu não vou dar herança e terra para elas. Ela é minha. O que eu vou dar para elas? Cidades nas outras tribos. E as outras tribos vão sustentá-las. Vão mandar as primícias, vão mandar as gorduras, vão mandar tudo para elas. E o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar para mim. Exclusivamente. E não só com música, viu? Músico que se diz levita, amém, mas não é só música. Tá? Sacerdotes, escribas, administradores do templo, faxineiro. Eu não quero ir além, deixa, porque senão é capaz de alguém se sentir milindrado. E a história de Dan. O que aconteceu? Por que tem Dan aqui e Dan lá? Por quê? Foi designado para Dan um local. Mas eles chegaram lá, era um local pequeno, e eles não conseguiram conquistar. Eles não conseguiam vencer os povos ao redor. Aí eles falaram assim, então vamos procurar um outro lugar. E resolveram andar e achar aquele lugar lá em cima. Eles falaram, então agora nós vamos nos mudar para cá. Aí você fala, mas João, o que isso tem a ver com a história? Calma. Então, por que tem 2 lugares mapa? Porque o lugar designado é um, e vocês podem ler isso, está aqui ó, nessa referência. Tá? O lugar designado era um, mas eles resolveram mudar para outro, lá em cima. Para um lugar que existe até hoje, e tem uma cidade chamada Dan, visitável, e tem muita coisa lá. Está aqui. Lembra da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul? Aonde ficava Jerusalém? No Reino do Sul. Aonde que deveria ser sacrificados os animais e fazer as coisas? No templo que ficava em Jerusalém. Mas, depois da divisão, o pessoal do norte resolveu criar para eles lugares onde eles falaram, não vamos ter lá de Dan, lá de cima até Jerusalém, até chegar lá embaixo, já não dá. Vamos criar nós lugares. E a Bíblia fala, mandou por um bezerro em Betel e outro em Dan. Fizeram altares idólatras. Vocês estão vendo isso aqui? Ó? Tem uma construção em metálica aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Isso aqui é a reconstrução de um altar na cidade de Dan, que existia aqui. Aí o governo fez. Então você consegue ver isso aqui, um altar. A Bíblia não fala que o altar tem 4 chifres, um de cada ponta? É isso aqui, ó. Então, hoje, se você vai lá para Dan, você encontra os escombros, essas coisas, desse lugar construído com escadaria para subir. Você encontra muitas coisas, porque também é uma cidade muito antiga. E você vê isso aqui. E aí a gente começa a pensar, isso tem tudo a ver com a história. Por quê? Porque a tribo do norte, o pessoal do norte, eles não tiveram, acho que, nenhum rei bom. Todos os reis eram desobedientes. Por quê? Aqui a gente vai falar, Deus realmente não gostou disso. E Deus mandou a ira sobre ele quando os assírios invadiram. E uma das locais em que eles faziam isso era aqui. Desobediência absoluta, total a Deus. E mais, altares idólatras. Não serviam só a Deus. Fala, Mari. Jeroboão. Sim. Sim. É isso daí. Então, tinha lá em Dan e tinha em outro lugar. Eram 2 lugares para fazer sacrifício. Eu pus a foto para mostrar, irmãos, que é real, existe. Então, sabe-se onde fica Dan, sabe-se onde está esse altar construído. Tiraram ele, lógico, porque senão
Você vai lá e pega uma pedrinha, né? Opa, vou pegar uma pedrinha, levar. Ninguém mais faz isso. Então, eles puseram uma réplica. Isso é grande, irmãos, é bem grande, parece pequenininho, mas é grande, tá? Põe Márcio. Bom, deixa eu voltar um. Não, realmente não dá para ver, mas na apostila vocês veem. Já que os levitas não tinham terra, Deus designou 48 cidades. Tá aqui, está pontilhado entre elas. Eram cidades onde eles viviam. Para cada lugar de uma tribo tinha uma cidade, tinha algumas cidades levitas. Bom, nós vamos continuar focando um pouco mais o local. Vamos voltar lá para aquele nosso mapa inicial, esse pedacinho, não sei se vocês lembram, tá? Agora eu vou pegar um pedacinho. Márcio, põe lá no terceiro mapa do começo, vamos voltar para os irmãos relembrarem. É um mapa que tem o nome Irã, Iraque, Israel. Volta um pouco mais. O mapa. Esse, tá bom. Então, lembra dessa história aqui, esse pedacinho? Tá vendo esse verdinho aqui, ó? Tá? Isso aqui é Israel, tá? Mar Mediterrâneo, a Terra Prometida é um pedacinho daqui que a gente viu. E agora, então, nós vamos focar em Israel, a Terra Prometida e Jerusalém. Tá bom? Volta lá, Márcio. Irmãos, é muita informação, mas a gente pensa bem, irmãos, eu estou passando geografia bíblica de um período de aproximadamente 1.400 anos. O Brasil foi descoberto em 1500, ou seja, nós temos aí 520 anos, né? E a gente ainda não conhece a geografia do nosso país direito, tá? A gente está vendo aqui geografia só do Antigo Testamento em 1500 anos, muita mudança, milênios, né? Então a gente vai pegar esse pedacinho, tá? E aí, ó, aí a primeira coisa que eu queria que vocês decorassem, guardassem, porque vocês vão ver que quando vocês forem ler e falar alguma das coisas, vocês vão entender aonde está o quê. Então vamos lá. A Terra Prometida. Aí vocês estão vendo que tem um azulzinho aqui, ó. Tem um lago aí, não tem? E tem um outro aqui embaixo, não tem? Guardem bem, vocês têm aqui em cima Mar da Galileia, Mar Morto, aquele que ninguém afunda, e no meio tem um rio Jordão. Guarda bem na cabeça. Um lugar pequeno com água em cima, um rio, embaixo um lugar grande com água. Se vocês decorarem isso, vocês vão ver, quando vocês forem ler a Bíblia, vocês vão se localizar. O tal do Monte Nebo fica por aqui, e foi por aqui que entrou. Jerusalém está aqui, então se vocês pegarem o Mar Morto aqui, o topo do Mar Morto e andar para cá, Jerusalém está aqui. Mar da Galileia, que a gente citou, está aqui. Então imagina que o povo tinha que vir daqui até aqui. Não tinha avião, não tinha carro, a pé. Então se vocês guardarem Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto, vocês vão ler a Bíblia de forma diferente. Do lado de cá hoje é a Jordânia, e do lado de cá hoje é Israel. E é aqui, irmãos, que a gente tem as grandes histórias, né? Vocês vão lembrar Mar da Galileia, acho que se eu falar Mar da Galileia, todo mundo vai lembrar uma história. Jerusalém, Mar Morto, né? Deixa eu voltar um pouquinho, só para... O irmão falou de Qumran. Então eu quero, não estava programado, mas eu vou falar sobre Qumran 2 segundos para os irmãos saberem onde fica. Mar Morto está aqui. Beirando o Mar Morto tem uma estrada. Sim, 100 metros. Você tem Mar Morto, a estrada, e aí começa a montanha. É Qumran, está aqui, ó. Fica nessa região. Perto de Qumran tem um lugar, vocês lembram que o Leno falou das revoltas, que o povo ficou se revoltado contra o Império Romano? Pertinho tem um lugar chamado, depois vocês pesquisam, Massada. Enorme. Era onde Herodes passava as suas férias, olhando o Mar Morto. Lá foi a última revolta, depois que caiu o templo de Jerusalém, em que os israelenses se refugiaram. Era um lugar alto, moraram lá,
Aí veio o Império Romano, conseguiram construir para subir lá hoje você tem que ir de bondinho, tomaram Massada, e aí foi a última revolta que existiu. Quase que inacessível. Você de lá você olha, tanto que demoraram anos, fizeram acampamentos romanos, tá? E lá em cima, irmãos, eles viviam tranquilamente lá. Tinha água, tinha tudo, extremamente alto, e depois dali, anos 74 depois de Cristo, depois que caiu o templo, foi a última resistência do povo. Aí dali para frente, não tem mais. Aí se espalhou, e a gente sabe que eles acabaram espalhando o mundo, depois voltaram recentemente. Tá? Massada aqui, Qumran aqui. O irmão falou do Qumran, os essênios, né? É o que se realmente diz, são os essênios que moravam. Quem vai para lá, você consegue ver as cavernas. Aonde moravam os essênios, tem os escombros ali. Dá para ver uma escadaria onde eles tomavam um banho antes de fazer as cópias. Era uma comunidade que dizem ser de copistas. A função deles era copiar. Só homens viviam em comunidade, e era uma comunidade mesmo, uma mesa grande, onde todos comiam, tá? Tomavam esse banho, mikvé, que chama. Então, isso é muito normal, vem em Israel, né? Dentro das casas, às vezes tinha. Qumran. Copista. Sodoma e Gomorra era perto. O Mar Morto está aqui. Dizem, mas tem uma estátua de sal lá, mas não é, mas é perto, sabe, irmãos? Você consegue, se de carro você vai, você vê. Só que não dá para ver nada destruído lá, não tem assim, né? Mas fica perto. Sodoma e Gomorra fica mais para baixo, entrando mais para o continente, tá? Então, Qumran, Massada, são só locais. Então, aqui, ó, na região do Mar Morto. Bom, aí o povo entrou, a Bíblia fala que eles ficaram sem líderes, faziam o que queriam, estamos de boa, vamos fazer o que queria, só fazia besteira, e aí então o povo pede um rei. Todos os povos ao redor têm quem manda, tem um rei, e aí que Deus obedece, escolhe um rei segundo o que eles queriam, e o primeiro rei é o rei Saul. Segundo rei, terceiro rei, os 3 reis que reinaram de forma unificada. Tá? Aí a gente vai ver aqui, vermelho, reinado de Saul, reinado de Davi, reinado de Salomão. Tá? Salomão. E qual é a cidade que a gente sempre pensa dessa época? Jerusalém. Né? Os irmãos vão ler na Bíblia como é que Davi chegou a Jerusalém. Né? Ele entrou por túneis. Né? E essa aqui, vou mostrar agora algumas imagens, irmãos, que são apenas suposições de quem estuda sobre o que seria essa cidade de Jerusalém nesse tempo. Uma Jerusalém antiga, antes de Davi. Está vendo isso aqui? Ó? Aqui era o lugar onde tinha a água que abastecia a cidade, as fontes. Tá? Jerusalém, antes. Aí Davi conquistou essa cidade, e aí o rei Davi, então, já transformou Jerusalém. Aquele lugar onde tinha água já ficou mais fortificado, aqui ele construiu o castelo dele, essa era Jerusalém. Vocês estão vendo esse lugar alto aqui, ó? Né? Sobe a um morro aqui. É aqui que Davi olhava e falava, é aqui que eu quero construir o templo. O monte do templo ficava aqui, mais alto. Só que Deus não permitiu que Davi construísse. Foi o filho dele, Salomão, que construiu. Então aqui já está uma Jerusalém no período de Salomão. É a parte de Davi, mas toda a região com o templo, né, o altar alta. Então aqui nós já temos que a cidade com Salomão cresceu. E aí ela chegou no momento do rei Ezequias. Lembra que eu falei do rei Ezequias, que Senaqueribe queria invadir? Olha o tamanho de Jerusalém. Aqui que tinha a água, já ficou maior, o monte, e ela cresceu para cá. E aqui estão as muralhas da época do rei Ezequias. E aqui vocês estão vendo, parece que uma piscina.
Isso daqui é, a Bíblia fala, a piscina de Siloé. Siloé. Por que eu quero falar dela? Tá. Antes de falar nela. E aí, Jerusalém foi tomada, foi invadida pelos babilônicos, até que teve um momento que houve a volta. Neemias, Esdras, voltaram a reconstruir o templo, voltaram a reconstruir a cidade, mas ela já não era mais o que era no rei Ezequias. Eles reconstruíram alguma parte dela, a piscina continua aqui, tá? Aquela estrutura que estava aqui de água não existiu, e eu vou explicar em seguida, mas ela já não era mais aquela mesma cidade, mesmo porque era uma reconstrução, os muros foram ter que ser reconstruídos com rapidez, vocês vão lembrar, porque eles tinham medos, né? E essa então aqui é a cidade na época de Neemias. Então, recapitulando, a cidade na época de Davi e Salomão. A cidade na época do rei Ezequias, a cidade na época de Neemias. Isso aqui em verde. Alguém chuta? Se você for visitar hoje Jerusalém, é isso aqui que você visita. É as muralhas ou a cidade velha. Então você vai para Jerusalém hoje, vou visitar a cidade de Jerusalém. Você só vê essa parte. Essa parte aqui está fora da cidade, é chamada Cidade de Davi. Tem lá hoje aberto o lugar para você visitar. Então você vai visitar o que eles descobriram sobre lá o palácio do rei Davi, pedaços do muro do rei Neemias. Aliás, só fazendo uma observação. Palácio do rei Davi aqui em cima, no alto. Isso aqui é um muro de arrimo, vocês conseguem ver lá. Alto. Daqui de cima, ele olhando para as casinhas próximas, que normalmente as casas próximas do palácio são casas de gente general, de alto escalão. E foi daqui de cima que ele olhou numa casa e viu uma mulher tomando banho. Por isso que a gente começa a entender. Ele lá de cima, ele viu, tá? Porque estava próximo dali e toda a história que vocês conhecem. Lembra da piscina de Siloé, o tanque de Siloé? Aqui, tá? Esse tanque, se vocês lembram, aquela piscina, estava lá embaixo, descendo. Ali o pessoal se banhava. Quando vinha a peregrinação para Jerusalém, o pessoal se banhava nesse tanque, que é grande, e aí eles pegavam um caminho e subiam até o templo. Se banhavam, se purificavam e faziam um caminho de peregrinação até o templo. Chegavam aqui tinha alguns mercadores, porque muitos vinham de longe trazer seu animal para o sacrifício, de repente, né, vinha lá de Dan, não davam, então alguns vendiam animais aqui para que eles pudessem fazer o sacrifício. E essa região hoje aqui, você vai lá, você vê. Né? E aí daqui eles subiam. Uma escadaria aqui, tem uma outra escadaria aqui. E é interessante que essa estradinha até lá em cima, embaixo dela, naquela época e ainda hoje, existia um túnel de água. E esse túnel de água? Vocês lembram? Deixa eu tentar voltar. Vou conseguir. O lugar onde tinha água para a cidade de Jerusalém, ficava lá mais para cima. O rei Ezequias, sabendo que Senaqueribe, olha como a gente está voltando, ia invadir, ele falou assim, uma das coisas mais importantes para a gente não perder a guerra é não morrer de sede. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um jeito de pegar aquela região que está aqui e fazer com que a água venha daqui para cá. Por isso que você tem aqui isso. E aí ele construiu um túnel dentro da rocha. Aqui está o caminho e o túnel embaixo.
Passa para mim, Márcio. Uma visão do túnel que ele construiu dentro da rocha. Aqui, ó, é a cidade, se vocês lembram bem. Tinha uma região aqui do ladinho que onde tinha a água. Ele construiu esse túnel aqui, ó, até aqui. Assim, o túnel, essa piscina ficava murada, estava protegida. Então, a gente já tem água. E foi dentro da rocha. Oi. Isso. Foram duas equipes. Uma veio do norte, outra veio do sul. De vez em quando dava uma erradinha, mas não sei como chegaram. Tá? É incrível isso. Lembra que eu falei da escadaria? Márcio? Não sei. Faz tempo que Ezequias morreu. Ele não me contou. Não sei, mas assim, já existia lá naquela região onde tinha água, lá em cima, que eu falei para vocês que era o lugar de água, já existia muitos túneis por lá, que inclusive que é onde suspeitam que a Bíblia fala que Davi entrou por túneis, que seja por lá. E você inclusive consegue visitar lá. Você vai lá naquele lugar que eu falei, Cidade de Davi, que é onde tem um lugar, e você entra, e você consegue entrar naqueles túneis lá de cima, fazer para ver, e inclusive nesse túnel de Ezequias, vocês vão ver a foto. Vocês estão vendo isso aqui? Parece uma escadaria, não é? Recentemente, lógico, já há alguns anos, aquela escadaria que ficava em cima do túnel, que subia até o templo, foi encontrada, foi escavada, hoje está aberto a visitação e você poder andar. Aqui dentro encontraram uma bolinha de ouro com uma roma dentro que ficava presa nas vestes do sacerdote. Então, se você for visitar, você pode hoje fazer esse caminho. O tal túnel que tinha água, hoje, a saída desse túnel é aqui, ó. Você tem uma leve piscininha aqui, o tanque de Siloé estaria mais para baixo, tá? Mas ele está vazio, tem só umas escadarias e um pedaço. Aí você entra aqui, você tem a entrada do túnel. Próximo, Márcio. Está aqui o túnel. As fotos não estão boas. E tem água embaixo. Tem lugar que ele é alto assim, tem lugar que você passa assim, é assim. E se você não tiver lanterna, é uma escuridão absoluta, porque você está andando dentro da rocha, você vai andar e você sai daqui de baixo e chega lá em cima. Você sai lá de cima, você chega aqui de baixo. É tudo muito programado, né, para não ter trânsito no meio do caminho, mas esse é o túnel. Quem tem claustrofobia, eu não sugiro, tá? Mas por que eu estou falando? A importância desse túnel é porque a gente sempre... Ele existia uma placa aqui dizendo em hebreu, na época, uma das inscrições mais antigas de hebreu, dizendo que o povo de Israel, Jerusalém... A importância é porque a gente vai lembrar do rei Ezequias, vai lembrar de Senaqueribe, vai lembrar da guerra, vai lembrar de Elias, vai lembrar do Império Assírio. A gente vai ligando as coisas. Próximo, Márcio. O reino se dividiu, reino do norte, reino do sul. Na época, Jeroboão e Roboão, né? A capital do reino do sul era Jerusalém, a capital do reino do norte era Samaria. Dan vai estar aqui para cima, e olha só, um laguinho, Mar da Galileia, um rio e o Mar Morto. Sempre isso. Essa é a maior referência que vocês vão ter que ter. Mar da Galileia, Jordão e Mar Morto. Todos eles importantes. Aqui eu não vou ler, mas os irmãos lê, porque eu não quero avançar no tempo, mas a Bíblia prevendo que a capa de Aias foi rasgada, 10 pedaços que Deus daria para Jeroboão, né? Uma indicação do reino que seria dividido. Próximo, Márcio. É porque trava lá, porque aparece uma tela lá. Bom, o Leno falou dos impérios grandes, lembra? Ele começou pelo Império Assírio, Medo-Persa. O Império Assírio, lembra o mesmo desenho que nós estamos vendo desde o começo? Tudo isso era o Império Assírio. Egito,
região do Monte Sinai, onde teve a curva, Israel, Palestina, Mesopotâmia, isso tudo era o Império Assírio. Nínive aqui, capital deles. E foi esse império que invadiu o norte e tentou vencer Ezequias e não conseguiu. Aí, depois do Império Assírio, veio o Império Babilônico. Era menor aqui, essa parte aqui, só que ele entrava mais para essa região. Império Babilônico, Nabucodonosor. Né? Aí, depois do Império Persa, esse já era monstruoso. Né? Egito, a região do Êxodo, Israel, Palestina, Mesopotâmia. Aquele quadradinho que a gente sempre viu é esse. Só que ele veio para cá, veio quase até a Índia. Império Medo-Persa. Do rei Ciro, do rei Dário, que deram os decretos para poder voltar e fazer a reconstrução do templo. Né? Aí a gente vai lembrar da história de Neemias, de Esdras. Esse é o Império Romano. Tá? Aquele quadradinho que a gente vê é sempre esse aqui, ó, né? A curvinha do Êxodo, Israel, Mesopotâmia, o quadradinho Egito. Só que o Império Romano, ele já veio para o Ocidente, pegou um pedaço da África, Europa, Portugal, famosa Itália, a bota, chutando a bola, e esse era o Império Romano, irmãos. É lógico, e antes teve o Império Greco, mas a Bíblia pouco fala do Império Greco, quase não menciona, então eu pulei para a gente falar aquilo. Esse aqui é o império onde você tinha os imperadores, né, onde você fala do Nero, você tinha os centuriões, a famosa o exército, e a gente ouvindo falar em centuriões vai lembrar de um dos milagres de Jesus, entendeu? Onde você tinha as estradas para o exército caminhar, então estradas boas, onde você tinha o idioma greco, que era o idioma, o inglês atual, e a gente para pensar que o evangelho podia se expandir dentro do Império Romano com facilidade. Afinal de contas, era uma só língua, você tinha estradas excelentes para viajar, porque você imagina, estradas para passar um exército, você passa tranquilo com a sua caminhada. Então, uma região grande, e essa, então, é o Império Romano, e aqui, o personagem principal, a gente chamaria Jesus. O primeiro imperador romano foi o imperador na época anterior a Jesus, em que Jesus nasceu. Tá? Vamos lá. Isso aqui, Jerusalém, de Davi e de Salomão. Na época do período intertestamentário, ela cresceu para cá, e ela depois cresceu para cá na época de Herodes. Então, isso aqui é a Jerusalém no tempo de Herodes, e a mesma imagem, Jerusalém no tempo de Jesus. Tá? A piscina, aqui já está muito melhor o tempo, porque afinal de contas Herodes reconstruiu, fez aquela muralha linda e tudo mais. Aqui você já tem, né, caminho aqui, não dá para ver, mas está o caminho, então o pessoal vinha, subia, tem uma escadaria aqui que eles entravam, aqui tem uma outra escadaria, aqui quem vai para lá vê pedras enormes caídas, que eram as pedras quando tudo foi derrubado. Então, você vê pedra sobre pedra lá. Tá? Então, essa aqui é a Jerusalém de Jesus. Foi nessa cidade que ele entrou montado nenhum e... Jerusalém, Jerusalém. É boa. Deixa eu voltar. Vou ter que voltar bastante, peraí. Voltar. Mais. Peraí. Não, mais. Vocês vão ver. Aqui. Por que eu peguei essa? Porque essa dá para ver bem. Está aqui a Jerusalém antiga antes de Davi, né? Aí Davi toma a cidade, aí depois constrói o templo aqui, né? A cidade cresce principalmente para cá. Aí vocês veem que aqui desce e aqui sobe. Monte das Oliveiras. Então, daqui de cima, Jesus olhou, né, chorou, tá? Então,
essa é a Jerusalém. Essa é a mais antiga, então a cidade cresceu principalmente para cá. E para cá não, pouco. Mas aqui você tem o Monte das Oliveiras. Oi, pode falar. Boa. Betesda ficava para cá, para o outro lado. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Não. 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 Eu não tenho imagem aqui. Eu falei para os irmãos que se a gente fosse aprofundar, e onde fica não sei o que lá, onde fica não sei o que lá, a gente fica aqui 1 hora só dizendo onde fica. É difícil. Deixa eu ver se tem uma foto com tanque de... Oi? Aqui talvez dê para ver. Ó. Na época de Neemias, Siloé está aqui, de Betesda está para cá. Tanto que hoje você consegue sair daqui, aqui é onde está o Templo do Monte, onde você tem aquele arco dourado, você consegue sair daqui. Curiosidade, se você não é muçulmano, você só pode entrar lá no Monte do Templo por um lugar. Uma escadaria de madeira que foi feita. Por quê? Porque as outras entradas estão abertas, viradas para o bairro palestino. Só entra quem é muçulmano. Então, se eu tentar entrar lá, tem guarda. Você é muçulmano? É prova. Você não entra. Tá? E aí você consegue ir daqui, o tanque de Betesda fica aqui, para cima. Eu não tenho uma foto, não imaginei que alguém fosse perguntar. Curiosa. Tá? E você vai lá hoje, tem os escombros, você vê que é um negócio extremamente profundo. Dizem que eram piscinas gigantescas. Assim, maior que uma piscina olímpica. Era funda, era um negócio, quem for para lá, e você consegue, é pertinho, dá para ir a pé. Manda um pouco. Estaria aqui em cima, estaria aqui para trás, tá? Então, Jerusalém, né, de Jesus. E aí, vamos voltar para aquilo que eu estou pegando, porque o que eu acho que é o mais importante que vocês têm que guardar. O que tem aqui em cima, nesse laguinho? Mar da Galileia. O que é aqui? O que tem aqui? Olha, guarda isso. Isso é fantástico, né? Se você tem aqui Mar Morto, se você seguir para cá, o que tem aqui? Jerusalém, tá? Então, e aí, está escrito aqui, Judéia, Samaria e Galiléia. Então, Judéia era próximo do Mar Morto, Samaria era uma região intermediária e Galiléia lá onde está o Mar da Galiléia. Aí vocês vão lembrar, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois em até os confins da terra. Então, você sai daqui e vai indo. João Batista estava no deserto aqui, Entenderam? Vocês começam a perceber. Então, você tem o Mar Morto aqui, a Judéia era essa região. E Jerusalém ficava na região da Judéia. Mar da Galileia, lembra? Aí eu foquei, tem um pedacinho só dele aqui, Mar da Galileia. Esse mar foi onde Jesus atravessou com o barquinho, pegou tempestade, Pedro, Tiago e João no barquinho, atravessou. Se vocês perceberem, muito do ministério de Jesus foi aqui, Aqui depois eu mando para você uma lista de coisas e milagres que Jesus fez só ao redor da Mar da Galileia. Curiosidade. Pedro joga o Tião no barquinho. Vocês lembram dessa história? O que aconteceu que eles ficaram assustados? Pode falar alto, por favor. Tempestade do quê? Quem falou? Vento. A Bíblia fala, não teve chuva. Mas por quê? Mar da Galileia, o Jordão. Vocês percebem que isso daqui é como se fosse um canal? Quando o vento vem aqui do norte, ele concentra. E a hora que ele entra aqui, ele vem. E ele aqui
tem uma leve saidinha. Ele aqui faz um estrago. E esse vento é o suficiente para fazer aquilo que a Bíblia narra, que os discípulos simplesmente ficaram assustados, acordaram Jesus. Aí Jesus, acalma-te, vento. E eles, nossa. Por causa disso. Isso é geografia, relevo. Tá? Não é só mapa, mas... Bom, Mar da Galileia. Além de Jesus, a gente tem um outro personagem bíblico importante no Novo Testamento. Paulo, porque afinal de contas, a maioria do escrito do Novo Testamento, Paulo. Paulo foi fazer uma viagem, aonde ele estava? Em Jerusalém. E para onde ele ia? Damasco. Jerusalém, Damasco. Ele foi fazer essa viagem. No meio do caminho, havia um senhor. Um senhor havia no meio do caminho. E aí Paulo tem um encontro no meio dessa viagem dele, daqui para cá. Tá? Eu queria... Deixa eu ver se no próximo mapa dá para ver. Não. Deixa eu ver se o anterior dá. Não vai dar. Eu vou mostrar para vocês, então, porque ficou ruim. Mar da Galileia está aqui. Tá? Em volta do Mar da Galileia, você tem algumas cidades importantes. Opa. Aqui no cantinho de cá, estou tremendo. Mas, próximo à esquerda, Tiberíades. O Leno falou, quem construiu Tiberíades foi um dos Herodes, né, em homenagem ao imperador. Aí você sobe, aqui no meinho, aqui bem, é bem assim, é costeira, litorânea a cidade. Tá? Tem o porto famoso de Tiberíades. Aí você continua cercando o Mar da Galileia, você vai chegar numa cidade chamada Magdala. Também, costeira. Cidade importante, porque quem veio de lá? Maria Madalena. Lá em Magdala tem duas sinagogas, tem um lugar que eles descobriram, um museu que eles descobriram, inclusive um barco antigo, que eles chamam de barco de Pedro, que é daquela época, tem um museu que ele está lá. Aí você sobe um pouquinho mais, você vai chegar numa outra cidade, chamada Cafarnaum. E aí, Cafarnaum, irmãos, é uma história longa, porque afinal de contas Jesus fez de tudo lá. Era onde tinha a casa de Pedro, Jesus ficava muito lá. Curou a sogra de Pedro, não sei se por sorte ou azar de Pedro. Curou a sogra de Pedro. Curou o servo de centurião. Ele fez muita coisa lá. Tem o porto. Lá em Cafarnaum, a Bíblia fala de vários milagres de Jesus. Próximo de Cafarnaum, quando eu digo próximo, irmãos, é questão de 2 quilômetros. Existe uma outra cidade. Ó, Cafarnaum dá para ver aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Então, se você anda 2 quilômetros, tem uma outra cidade muito pouco conhecida. Está tudo na apostila de vocês, chamado Corazim. Guarda o nome dessa cidade. E aí, se você continua andando e já meio que vai para o outro lado, você tem uma outra cidade chamada Betsaida. Cafarnaum, Corazim e Betsaida, eu falo que é o Triângulo das Bermudas. Porque elas formam, né, um triângulo. Por quê? Na apostila de vocês está escrito, porque Deus olhou e falou assim, ai, Corazim, ai, Cafarnaum, ai, Betsaida, se vocês tivessem, se Sodoma visse o que vocês viram, e ele ainda fala que Cafarnaum ia para o inferno. As 3 cidades que Jesus amaldiçoa. É o Triângulo das Bermudas. E as 3 cidades você pode ir. Corazim é pequeno, muito bonita para ver. Tá? Cafarnaum é uma cidade que você vai chegar lá, vai ter milhões de ônibus, porque a Igreja Católica construíram em cima da cidade, da casa de Pedro, uma enorme igreja. Tá? Cidade de Magdala menor. E Betsaida também é uma cidade muito visitada. Mas fica onde? Aqui no norte do Mar da Galileia. Então, quando vocês lerem na Bíblia, Corazim, Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida, são tudo cidades que estão em volta desse Mar da Galileia.
E se vocês lembrarem, tem uma época que fala da Decápolis, as cidades estão por lá de cá. E aí, eu queria salientar, não sei se vocês conseguem ler, Cesareia de Filipe, aqui ó, Mar da Galileia, mais para cima. Agora eu vou fazer um teste bíblico. Alguém lembra uma passagem muito importante para a gente que aconteceu em Cesareia de Filipe? É assim, fundamental. Essa é pegadinha, pegadinha não. Foi aqui, em Cesareia de Filipe, que Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão. Teu nome é Pedro, sobre essa pedra. Foi ali que Jesus, então, estava falando sobre a igreja. E ele falou ali porque ali era a região mais pagã. Lá tinha, você tinha lá a gruta do deus Pan, o teatro das ninfetas, o palácio de não sei o que lá. Era o lugar, irmãos, ali era o inferninho. E foi exatamente lá que Deus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão. Aqui, ó, Cesareia de Filipe. Falando em Paulo, quando a gente fala em Paulo, as viagens de Paulo, aquele quadradinho que nós estávamos falando é aqui, o Egito, a região onde desce, aqui dá para ver um pedacinho do Mar Morto, Jerusalém está aqui. Então a gente começa a ver, Paulo foi viajando pela Ásia, aqui é a Grécia. Aí você vai lembrar, quando o Leno falou, né, dos generais, aí ele falou, tem a Macedônia, tem a Lídia, a Frígia, ilhas? Boa, Patmos está aqui, ó. Tem eu até fiz um circular na apostila. A ilha de Patmos é esse aqui, ó. O que aconteceu na ilha de Patmos? E o que ele fez lá em Patmos? Escreveu Apocalipse. E Paulo passou aqui por essa ilha, que é a Creta, ele chegou a ir até a Itália, e aqui Roma. Olha o quanto ele andou. Se a gente já achou um absurdo que ele andou aqui, pequenininho, Jerusalém para Damasco, ele veio até aqui em Roma e aqui ele morreu. Tá? O intuito era ir para a Espanha. E aqui ele morreu. Tá? Aí depois vocês vão verem, eu coloquei aqui, mas eu posso mandar para vocês, nessa terceira viagem de Paulo, as referências bíblicas aonde ele foi, tá? Mas eu quero terminar com essa imagem, tá? O quadradinho que a gente sempre fala está aqui. Aqui você tem o Mar Morto, tá? Uma das viagens de Paulo, ele foi, chegou em Roma, né? Passou por toda essa região, Macedônia, Trácia. E vocês estão vendo esse pedaço aqui da Ásia, tá vendo? Ásia, isso aqui, Patmos está aqui. Eu queria dar um close nisso aqui, para isso aqui. Tá? Quando você lê em Apocalipse as 7 igrejas em que foram escritas cartas, vocês lembram? Eu não vou pedir para falar 7, que nem eu sei decorar. Acho que o Ambrósio está na ponta da língua. O Ambrósio tem a memória. Eu lembro da Filadélfia. Vocês lembram? Filadélfia. Tá? Tá aqui, ó, Filadélfia. Então, Laodiceia, Filadélfia, Lardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. As 7 igrejas da Ásia Menor, que são citadas em 2º Apocalipse, 3º Apocalipse, 2º capítulo. E aí eu queria terminar dizendo que, para cada igreja dessa, no fim da carta, Deus fala assim: ao que vencer, dar-te-ei. Ao que vencer, dar-te-ei. 7 igrejas, e eu quero que você termine a aula com 7 promessas. Se você vencer, você vai receber tudo aquilo que no fim da carta de cada uma dessas 7 igrejas, o próprio Senhor falou. Tá? Pedrinha, não vai ter morte. Então, depois você em casa lê mais uma reflexão, você vai falar assim: olha, essas são as igrejas e as cartas para esta igreja que o próprio Deus me prometeu, e eu tenho esperança de que eu, ao vencer, eu receberei. Então, vença. Amém? Muito grande a aula, mas, irmãos, eu tentei e consegui cumprir tudo. Na apostila tem mais coisas, se os irmãos quiserem, depois eu mando para vocês isso daqui. No PowerPoint fica muito mais fácil de visualizar.
Muito mais nítido, tá bom?